E refletindo um pouco sobre isso, queridos, você já pensou que existe mais gente boa no mundo do que gente má? Você concorda com isso? Que há muito mais gente boa? Apesar das notícias não parecer, parece que tudo de ruim está no mundo, mas nós temos, graças a Deus, mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Por quê? Porque existe um ser chamado mãe, que nos exorta, que quer o melhor para cada um dos seus filhos, independente da sua condição social, independente da sua criação, independente daquilo que os filhos respondem, mãe sempre quer dar o melhor para os seus. E nós cantamos, louvamos ao Senhor, e parece um culto à personalidade, mas não, o Espírito Santo, que faz parte dessa triunidade de Deus, ele é representado, o amor de Deus é representado nesta terra através do amor de uma mãe. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus, para que a gente sempre honre nossos pais, sempre honre nossa mãe, enquanto você viver. E eu conheço boa parte das mulheres, das mães dessa igreja. Sei que são mães batalhadoras, mães intercessoras, mães que às vezes já perderam seus filhos. É algo que não devia acontecer a nenhum pai, nenhuma mãe, porque não dá para calcular a dor, perder seus filhos. Às vezes tem seus filhos distantes, por outro propósito, mas o coração de mãe é a maior ligação do amor de Deus para nós seres humanos, para você filho, aqui nesta terra. É o maior exemplo de amor que Deus pode te dar, através do amor de mãe. Pastor, eu nem conheci minha mãe. Isso acontece também. Não recebi esse amor de mãe da minha mãe biológica, mas sempre Deus levanta uma outra mulher para ficar nesse lugar. E é esse respeito, esse carinho, essa consideração que nós queremos nesse dia homenagear as mães e reconhecer. Hoje pela manhã foi tremendo, porque a palavra que Deus me deu, alinhado com aquilo que Deus deu ao pastor Mauro, parece que a gente tinha até combinado, e aquilo que o Josiel acabou de cantar, as crianças estavam trabalhando lá em cima, junto com a pastora Cris, e nada disso foi combinado, mas quando Deus está agindo, tudo vai se encaixando, tudo vai se costurando, para um dia tão especial como hoje, em que comemoramos o Dia das Mães. E olha o que a palavra diz a respeito de mãe. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 8. Ele diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Os ensinos da sua mãe, serão enfeites para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Isso é conselho de mãe. Não anda com fulano, não ande por esse caminho, não se comporte dessa maneira. Provérbios capítulo 15, no verso 20, diz assim: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. E mãe, queridos, é um negócio sagrado. Eu sou do tempo que se xingasse a mãe, ia sair sangue de alguém. Era assim que acontecia na escola. Hoje não pode, né? Hoje é bullying, é violência, é um monte de mimimi. A gente falou da mãe, a gente resolvia isso no tapa. Era assim que acontecia. E as mães eram muito respeitadas. Eu sou do tempo que a professora era a segunda mãe. E que se você brigasse com a mãe batia em você em casa por ter brigado com a professora. É desse jeito que acontecia. E dessa geração saiu pessoas muito relevantes para esse tempo. Pessoas de bem. Porque as mães souberam levar as coisas de uma forma muito especial, com muita clareza, formando caráter. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa. A palavra de Deus está dizendo: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Independente de como você considera seu pai e sua mãe, a palavra diz para honrá-los. E você terá longas e prósperas vidas sobre a terra. As nossas dançarinas voltando. Aquela de camiseta rosa que dançou foi a mais bonita, concorda? Dá uma salva de palmas para ela. Deus abençoe vocês. Estava muito lindo. Glória a Deus. Algumas vão para a sala especial aprender mais e mais de Deus. Que lindo, né? Então a palavra diz para nós obedecermos aos pais e as coisas vão dar certo. E olha na sociedade, queridos, vê aqueles que não consideram o conselho dos pais, principalmente da mãe, como que essas pessoas vivem, às vezes à margem da sociedade, marginalizados. Não prosperam, não avançam, não vão para frente, por conta desse mandamento. E a palavra diz em Provérbios 31, fala de uma mãe, fala de uma mulher virtuosa, que provavelmente, com certeza, ela é mãe. Provérbios 31, a partir do verso 25, diz que ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Enquanto tem medo, muitos têm medo do futuro, do que vai acontecer, a mãe te anima, fala, permanece nesse caminho, tudo vai dar certo. Ela fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada, essa será honrada. Glória a Deus. Então nada, queridos, nada é tão próximo à expressão do amor de Deus aqui na terra do que o amor de mãe por um filho. Nada expressa melhor essa unidade entre dois seres humanos, entre a mãe e o seu filho. É a maior expressão de amor de Deus por nós. Na terra, onde ela é física, onde ela tem carne, onde ela tem voz, onde ela tem cheiro, onde você pode ouvir, usar todos os seus sentidos, através e com a sua mãe. Mãe é a própria bênção de Deus sobre as nossas vidas. É alguém que recebeu um dom especial na parte de Deus, o dom de gerar, de cuidar, de manter a posteridade, de manter a família crescendo, pois ela tem esse dom de multiplicar. Ela cuida, ela forma caráter, ela forma o comportamento. Hoje pela manhã falei sobre isso, sobre a Alicia com 3 anos, de vez em quando fica lá em casa, para a gente cuidar. Aí a pastora está doida para ter um neto, então a gente vai fazendo treinamento. E a Alicia brincando com a boneca. A Alicia é filha do Luciano Stamato e da Vanessa Stamato. E ela brincando com a boneca, sozinha, num cantinho dela, e ela começou a dar bronca na boneca. Ai, 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 está na hora, vamos arrumar esse cabelo, você precisa ir para a escola. Eu falei, eu conheço essa fala. Não é a Alicia que está falando isso. Quantas vezes a mãe dela deve ter falado isso? Está na hora de ir para a escola. Está na hora de ir para a escolinha. E ela leva a bronca para andar mais rápido. E estava dando bronca na sua filhinha, né, na sua boneca. Então, mãe nos forma nesse comportamento. Ser mãe é receber esse dom da parte de Deus. Porque não existe outra forma de trazer o homem para a terra, de gerar o ser humano, se não for no ventre de uma mãe. Deus escolheu dessa forma. Deus poderia ter feito em séries, poderia ter dito, igual criou todas as coisas, que haja o ser humano. Mas não, Ele deu esse dom aos homens de multiplicarem através da mulher, através da mãe. Diz que quando uma criança nasce, é uma mensagem de Deus para a humanidade, dizendo que Deus ainda acredita, que ama o homem. Na palavra de Deus, na Bíblia, nesta versão, NVI, algumas versões mais, outras menos, a palavra mãe aparece 289 vezes. Uau, pastor, você ficou lendo, procurando tudo isso. Pode conferir, queridos, vai lá e lê e vai anotando. Cada vez que aparecer mãe, você vai ver.
289, 287, 290. Essa vai ser uma média. Por quê? Porque mãe é algo que Deus considera, é algo que Deus abençoa, é algo que Deus colocou para nós como a própria bênção na nossa vida. E Êxodo capítulo 20 fala para nós honrarmos o pai e a mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu. Então nós devemos, e simplesmente porque as mães nos geraram, elas já têm o direito, elas já devem ser honradas, é o que a palavra de Deus diz. Então as mães trazem uma influência muito grande sobre os filhos, porém elas não podem ser responsáveis pelas decisões dos filhos. Chega um momento que eles se tornam adultos e precisam tomar suas próprias decisões. E é importante e é interessante que eles têm referência da casa onde foi criado, da casa onde sua mãe ensinou. E essa talvez seja a maior missão da mulher que a Bíblia nos mostra, a importância desse papel. A Bíblia destaca de ser mãe, que vai gerar, vai ensinar, vai cuidar, vai prover. É uma bênção vinda dos céus. E acontece, queridos, que quando a mãe faz com que você siga o caminho, Provérbios 22, 6, hoje pela manhã apresentamos mais uma criança, e esse é o versículo chave que a Bíblia diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não vai se desviar. E ensinar o caminho não é apontar o caminho, ó, é por aqui, pega o mapa, põe no GPS e vai. Não, é caminhar juntos. Essa é a pegada, é caminhar junto, mostrando esse caminho. E esse é um versículo que eu gosto muito, porque ele faz parte da vida da minha mãe, que acreditou nele. E muitas das vezes eu fui para a igreja, não é porque eu queria não. Hoje ele não está muito afim de ir. Falei, enquanto você morar debaixo desse teto, você vai. Minha mãe fez isso comigo. E aí eu não precisei ir no psicólogo. Eu fui para me tratar, para prevenir algumas coisas, mas por conta disso não. Já estive no psicólogo, mas não precisei. Não vai contrariar o menino, que ele vai se revoltar. Outro versículo que ela gostava muito é aquele que diz que para não reter a vara, para tirar a loucura da criança, porque os bichinhos são malucos. Quem que ensinou ele a ser um pecadorzinho? A palavra diz que nós nascemos no pecado, e a mãe muitas vezes foi um balizador na minha vida, para que não desviasse, para que não fizesse a coisa errada. Depois de grande, depois de adulto ou maior de idade, algumas coisas erradas eu ainda fiz. E minha mãe chegou e me intimou, falou: não foi para isso que eu te criei, não foi com esses princípios que eu te ensinei aqui em casa. Ou então você volta a ser a pessoa de bem que eu te criei, ou então a porta da rua é serventia da casa, vai morar onde você quiser. Dessa forma aqui não. Minha mãe está aqui ainda, queridos, minha mãe está ali, pergunta para ela. Quer aprender como é educar uma criança até se tornar um pastor? Fala com a minha mãe. Pergunta para ela quantas árvores ela redestruiu usando vara. E outras cositas mais. Ela está ali. E hoje é uma mulher honrada nessa casa. Porque não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos, esses princípios continuam valendo e acontecendo. Então, a mãe sempre vai trazer isso, sempre vai trazer essa correção também. E nós precisamos entender que é por amor. Amar não é fazer a vontade de todo mundo. Aliás, esse é o segredo do fracasso. Fazer a vontade, querer ficar bem com todo mundo. Esse é o segredo do fracasso. Agora, o segredo do sucesso é seguir os princípios do Senhor. Você vai desagradar muita gente, inclusive os seus filhos. Eu vou ficar emburrado. Eu já contei semana retrasada, eu não sei quando, né? Teve um lá em casa que se revoltou e disse que ia embora. E queria ir para onde? Para a casa da minha mãe. Olha só que loucura.
Vai lá onde que a mulher que me criou, não dá para entender. Bola um plano melhor. E é assim, queridos, os pais têm esse poder, essa obrigação diante de Deus. Se os filhos se perdem, Deus não vai culpar o mundo, o diabo e tudo mais que está aí contra, que veio para matar, roubar, destruir. Nós precisamos prestar conta deles. Então há casos de mães que não podiam gerar, a Bíblia mostra, que era o caso de Sara, a mãe de Isaac, Raquel, que foi a mãe de José, de Benjamim, a esposa de Jacó, uma das esposas, Ana, que era estéril, e o Senhor a abençoou. Por quê? Porque no tempo bíblico, as mães tinham esse poder de multiplicar a sua geração, os seus filhos, era uma bênção ter filhos, como ainda é hoje. Os filhos são herança do Senhor, a palavra diz. Se são herança é porque são coisas boas. É a melhor forma de nos manter no caminho do Senhor, aprendendo para ensinar, exercendo um sacerdócio e dando continuidade à nossa posteridade, à nossa geração. E essas mães era considerada amaldiçoada porque não podia ter filhos. E o Senhor as abençoou e trouxe filhos poderosos sobre a terra. Filhos do coração. Uma mãe passa noites acordadas, ignora o cansaço físico, ela renuncia a muitas coisas, ela suporta a ingratidão muitas vezes. É uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas ela assume com responsabilidade principalmente, e faz com muito amor. É extremamente honroso, gratificante para uma mãe, quando vê seus filhos virtuosos, obedientes àquilo que ela tem ensinado. É extremamente compensador. Há uma recompensa para as mães, não só aqui na terra, quando vê seus filhos assim, mas uma recompensa diante do Senhor. Por quê, queridos? Porque eu falei que antigamente, né? Quando eu falo antigamente, estou falando de 20, 30 anos atrás. Nem é tão antigamente assim, se pensar na eternidade. Mas as mãe era considerada algo sagrado. E a maternidade tem sido tão banalizada. As famílias estão sendo atacadas para que isso não aconteça. E é tão importante obedecer pai e mãe, que nós vemos as famílias sendo atacadas nisso, onde os filhos é que estão tendo a última palavra dentro das famílias. Eu venho nessa igreja porque meus filhos se sentem bem. Nós vamos viajar para tal lugar porque meu filho não gosta do lugar que nós gostamos. Quem precisa da direção são os adultos da casa. E aí, se isso não é o suficiente, quem está pagando é que dá destino. Já viu isso? Quem convida dá banquete, quem paga o banquete escolhe o cardápio. Isso é princípio que vale para a nossa família. Crianças, filhos imaturos, não pode estar dando direção para adultos. Por isso que as famílias estão tão preocupantes hoje. E é honrar nossa mãe, nossos pais, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos esse papel. Todo e qualquer investimento que nós possamos fazer, retribuir, nada é suficiente para agradecer a uma mãe que cuida, uma mãe que é virtuosa, uma mãe que quer o melhor para o seu filho e quer proteger ele, quer que ele seja próspero durante toda a sua vida. Mãe é a prova de que investimos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós amamos. Nós falamos esses dias, nós investimos naquilo que nós amamos. Se nós amamos essa cidade, se nós amamos tal coisa, nós vamos investir nela. E mãe é a prova disso, que ela investe naquilo que ela ama, naquilo que ela recebeu de Deus. Pois ela gera, ela alimenta, ela consola, ela dá amor, dá do seu tempo, proteção, educação, ela edifica, ela exorta, ela corrige, ela repreende, incansavelmente. Hoje estamos homenageando as mães.
E a mãe representa, dentro daquilo que Deus representa para nós, o próprio Espírito Santo. E veja se isso não é o papel do Espírito Santo: nos consolar, nos ensinar, nos direcionar na nossa vida. O problema é que quando não temos essa intimidade com Ele, nós ficamos perdidos. Quando não temos intimidade com a mãe, nós perdemos muita coisa. Quando não conhecemos, não entendemos a história da nossa mãe. Então, é necessário nós considerarmos as mães de verdade. Sabemos que muitas mães, como eu disse, tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. E tem pessoas ruins porque se depararam com mães que foram ruins, mães que abandonaram essa função, mães que não tiveram coragem, mães que não tiveram suporte. Porque uma mãe, ela precisa fazer tudo isso, mas ela também precisa ser cuidada por um sacerdote, por um homem de honra, que traz proteção, que traz direção, que traz provisão na vida dela. Então é um conjunto de coisas que são princípios da palavra do Senhor, para que a família seja forte, atuante, relevante, aonde quer que esteja. Eu lembro de coisas que aconteciam na escola e a palavra é: vou mandar um bilhete para sua mãe. Pronto, não precisava mais nada. Eu juro que não faço mais. Estava feito o castigo, porque se chegasse, teria correção. Hoje a gente vê algumas crianças, alguns jovens, quando fala isso: vou falar com seu pai. Falou: se você conhece ele, eu estou a fim de ser apresentado. Vou falar com a sua mãe. Eu falei: duvida, ela não tem tempo nem para mim. Como é que vai ter tempo para você? É isso que as crianças pensam hoje. E as mães estão sendo arrancadas das suas posições. E não estão sendo a bênção que o Senhor determinou que fosse. O pastor está dizendo que tem que mudar tudo nessa sociedade. Nós precisamos voltar para aquilo que é importante. Por isso que esse dia nós queremos dedicar todo esse tempo para homenagear aquela que ocupa essa posição, que assumiu essa posição de verdade, que faz tudo pelos seus filhos, pela sua família, que são honradas na sociedade aonde vive e por onde elas passarem. Nós temos alguns exemplos bíblicos, alguns positivos, outros negativos. Eu vou pegar 2 negativos só, que fala de uma mulher displicente, de uma mãe que foi displicente, que fala de Agar. Aliás, o nome dela significa isso, a mãe displicente. Agar foi mãe de Ismael, junto com Abraão, autorizado pela sua senhora Sara. E Gênesis capítulo 21 fala sobre isso. E essa mãe, mesmo sabendo que Deus tinha uma promessa sobre a vida dela, sobre a vida do filho, que ele seria pai de muitas nações, ela, quando foi expulsa do arraial, ela deixou o menino para que morresse. Ela achou que ele ia morrer, ela não acreditou na palavra, por isso ela foi displicente. Tinha uma palavra, uma promessa sobre o filho, e ela, incrédula, achou que aquilo ali estava tudo acabado, e deixou que o seu filho fosse ao deserto, e Deus entrou com a provisão. E ela foi uma mãe muito avoada, vamos dizer assim, enquanto que Deus agiu e trouxe ela para esse cuidado. E a nação de Ismael cresceu muito, muito, muito. Está no nosso meio, está na nossa cidade, os seus descendentes. Temos uma outra mãe que foi uma mãe parcial, que preferiu mais um filho do que o outro. A mãe de Isaac, a mulher de Isaac, que foi mãe de Esaú e Jacó. E ela preferia mais Jacó do que o seu filho. Os gêmeos já brigavam dentro da barriga dela, a palavra diz. E um nasceu agarrado no calcanhar do outro. E os pais tiveram filhos preferidos. E isso fez com que a família ficasse dividida anos e anos. Prosperaram sim, tiveram suas riquezas, mas perderam o melhor, que era a companhia dos seus parentes,
que era a companhia dos seus, que era a familiaridade, e sofreram muito por conta dessa mãe que foi parcial. Mas temos muitos exemplos positivos. Gênesis capítulo 3, a mãe de toda a humanidade. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. A primeira mulher recebeu esse nome, por ser a mãe de todos os seres humanos. Como seu próprio nome indica, Eva deu origem ao processo da vida, o processo de vida dos seres humanos, a partir dela recebendo o privilégio de ser chamada mãe de toda a humanidade. Nós temos também a profetisa e a juíza Débora, que foi considerada mãe de todo Israel, porque Deus a usou para dar um comando, para que ela livrasse todo Israel da morte naquela situação. E ela foi uma mulher tremenda. Ontem, na reunião das mulheres do chá rosa, pensa num pré-chá, não sei se pode chamar isso, mas o chá da reunião, eu apareci lá para dar uma palavra, e estava tudo muito rosa, muito rosa. E falamos um pouco sobre Débora. Nós temos uma mãe que é símbolo de fé, que é a Sara. Sara é um exemplo de fé para todas as mães, uma vez que ela mesma era impossível de ter filho, ela gerou um filho na sua velhice. Quando o anjo falou que ela engravidaria, ela mesma riu, e o anjo a repreendeu, porque ela riu. Aquele riso foi de, será mesmo? Não, está de brincadeira. Mas ela entendeu que era sério, e ela se arrependeu, e ela aceitou, e ela foi a mãe de uma grande nação. Uau! Outra mãe que tem sido cantada nos acampamentos aí, o Joquebede. A Joquebede, mãe de criação do seu próprio filho, a mãe de Moisés. Joquebede é a mãe de Moisés. Tinha um decreto para matar todos os filhos, todos os recém-nascidos. Pensa numa aflição de uma mãe. E a palavra diz que o menino era bonito, era lindo. E para a mãe nenhum filho é feio. É impressionante como que isso acontece. Né? Deus dá uma visão diferente para a mãe. Que outros olham e falam, nossa, que joelho lindo. E a mãe fala, não, é meu filho amado. Ele é lindíssimo. Mas a palavra diz, e quando a palavra diz, a gente acredita que Moisés era muito bonito. E o que vão fazer com esse filho para salvar? Coloca dentro de um cesto e joga no rio Nilo, que é cheio de crocodilo. Pensa no salvamento. Mas a sua irmã acompanhou, e a história você conhece. E ele foi considerado o filho da filha de Faraó. Moisés foi criado no palácio, mas até a idade de desmamar, que naquela época era próximo dos 5 anos de idade, Moisés foi criado com a sua mãe. A mãe recebeu proteção e recebeu provisão da princesa para criar o seu próprio filho. Pensa numa mãe estrategista, pensa numa mãe que entendeu o cuidado e o chamado. Temos também Ana, uma mãe suplicante, uma mãe que queria ter filhos, que incomodava o sacerdote, ano após ano, que se ajoelhava diante do marido, por favor me dê filhos, a ponto do marido se irritar, por acaso eu sou Deus, para criar filhos no seu ventre? Ele podia fazer o que deve fazer, e as outras mulheres engravidavam e ela não, e ela fez uma promessa, uma oferta diante do Senhor. Ana era mãe de Samuel, foi um sacerdote, profeta, e ela falou que se Deus desse filho, que ela ia ofertar esse filho, e o sacerdote achou aquilo tão absurdo que pensou que ela estava bêbada. O texto fala sobre isso, 1 Samuel, capítulo 1 em diante, você vai ver na Bíblia toda essa história. Mas ela cumpriu esse voto. No tempo de desmamar, ela levou o menino, e esse menino foi criado no templo, e foi um grande homem de Deus, foi uma mãe suplicante, e nós vemos que Deus deu outros filhos para ela. Uau! Mas uma mãe muito importante para nós. Essa mãe foi chamada de agraciada, mas também você vai concordar comigo que foi uma mãe sofredora.
Estou falando de Maria, a mãe de Jesus. Em Lucas, nós vemos essa história contada de fatos reais, fatos que mudou a humanidade, quando ela disse sim para aquele anjo. O anjo falou: você é agraciada, Deus vai gerar um filho no seu ventre. E ela aceitou o desafio. Agora você, mãe, pensa comigo, nas vezes que teu filhinho tão lindinho, tão precioso, que nasceu do seu ventre, que foi gerado, que quando você conheceu, você estava disposta a enfrentar o mundo, para proteger, alimentar, cuidar, para que ele se tornasse o melhor ou a melhor. Você imagine esta mãe recebendo esse filho chamado Jesus. A palavra diz que ele nunca pecou. A Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar como que seria cuidar de Jesus, mandar Jesus arrumar seu quarto, ajudar o pai, ajudar no serviço de casa. Quando ia pedir, provavelmente já estava pronto. Você imagina, mãe, você nunca precisar ter chamado seu filho para ir para a escola, para levantar, para cumprir as tarefas? Era bem provável que ele levava café na cama para sua mãe. Qual mãe ganhou café na cama hoje? Nenhuma? Uma. Olha só, duas. As mães estão tímidas. Eu vou descobrindo assim como os filhos se comportam, né? E imagina isso, nós podemos imaginar, a Bíblia não diz, mas como esse filho foi perfeito. Mas estão falando de Jesus. E essa mãe, vendo esse filho inocente, esse filho que só trouxe alegria, ela teve que ver seu filho ser espizinhado, maltratado, mal falado. E ela participou, ela estava lá, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi açoitado. E aquilo já é muito cruel para quem deve, parece injusto para aquele que merecia aquele castigo. Talvez ninguém merecesse, mas era o pior que se tinha na época. E o filho inocente da Maria foi crucificado, pregado na cruz. Então, mãe, o distanciamento, a perda, o sofrimento do seu filho, Jesus entende, o Pai entende, o Espírito Santo entende, porque eles pagaram esse preço. E essa mãe foi tão importante, que o único conselho que ela deixa para a humanidade, quando Jesus, no começo do seu ministério, vai para uma festa de casamento, e o vinho acaba antes da festa, e todo mundo fica preocupado, apavorado, e pediram se ela não podia falar com Jesus. E aí ela pede para falar com Jesus, chama ele, mas ela dá uma ordem àqueles que estavam ali, fala assim: faça tudo conforme ele lhes disser. E ela é tão importante, ela é uma mãe tão amada, é uma mãe tão agraciada, que muitos confundem e adoram mais a mãe do que o filho, sendo que ela mesma disse: faça conforme ele está dizendo, faça tudo conforme ele está dizendo, e vai dar certo, e deu certo. E foi muito, muito importante a vida de Maria, a vida de José, no discipulado de Jesus, na proteção de Jesus, porque ele veio como eu e você, como um bebê indefeso. Ele se fez carne, ele se tornou humano, ele passou por todas as privações e as tentações que um ser humano pode passar. Por isso que ninguém mais que Jesus pode entender o que você passa, o que você está sofrendo, o que você precisa. Maria hospedou no ventre o Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus, e depois viu ele sofrendo em prol de toda a humanidade. Aquilo foi muito terrível, aquilo parece que foi muito cruel. O próprio Deus, a palavra diz que ele virou o rosto, porque quando Jesus fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Imagine Maria, aonde ela estava, olhando aquela cena. Maria agonizou junto com seu filho, junto com Jesus na cruz.
E a vida de Maria se resume nesse ato de obediência. Quando ela diz: cumpra-se em mim, conforme a sua palavra. Ela aceitou ser mãe, mas provavelmente ela não sabia tudo que iria passar. Porque com certeza, mãe, se você soubesse tudo que você iria passar com o seu filho, talvez você não aceitasse, talvez não quisesse. Como muitas olham e têm a coragem, maior coragem de assassinar o filho, de abortar o filho, do que assumir a responsabilidade de tornar um ser humano melhor, de tornar um ser humano aceitável para a sociedade e diante de Deus. Então essa é a bênção de uma mãe, de uma mulher virtuosa, ser lembrada por suas virtudes, ser lembrada por aquilo que fez, por aquilo que pagou um preço, pelo amor que derramou, pelo caráter que imprimiu nos seus filhos. Parece muitas vezes que é um trabalho em vão, mas Deus tem honrado através dos filhos, e Deus vai honrar na eternidade. Que esta bênção nunca se aparte da vida, da sua vida, mãe, da sua vida, mamãe, em nome de Jesus. O amor de Deus, queridos, é representado pelo amor de mãe. E olha o que diz em Isaías 49, no versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha o que Deus está dizendo: embora ela possa esquecer, embora isso possa acontecer, eu não te esquecerei, eu não me esquecerei de você. Deus está falando. Isso pode até acontecer. As mães responsáveis não conseguem imaginar isso. Como esquecer um bebê que está mamando, que depende dela? Por isso, essa é a nossa declaração, para que Deus abençoe cada mãe, cada dia, que as mamães sigam recebendo de Deus a sabedoria necessária para conduzir os seus filhos. Mães são a própria bênção de Deus nas nossas vidas aqui na terra. Ela tem essa responsabilidade com as muitas funções: criar, ensinar, instruir, proteger. Não é a tarefa nada fácil, mas elas decidiram fazer, é amar e respeitar e honrar essa tarefa do Senhor. Uma mãe tem multifunções e multiprofissões na vida dos filhos. Ela faz trabalho de nutricionista, ela faz trabalho de estilista, ela faz trabalho de motorista muitas vezes. É tanto istas que ela tem, e com salário às vezes zero, às vezes pago com ingratidão, com indelicadezas, com desobediência, e ela continua fazendo. Por isso que algumas olham assim: não, ser mãe é ser otária. Não, ser mãe é ser a representação do amor de Deus aqui na terra, porque Deus é assim conosco. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A mãe fica esperando você amadurecer e entender que tudo aquilo que ela está fazendo por você é amor. Eu já conhecia casas onde, e na nossa cidade tem esse projeto ainda, onde precisa de pais sociais, de casa que acolhe filhos que não têm pai nem mãe. Eu fiz parte de tutoramento, tinha uma célula. Foi nessa célula que eu aprendi a ter medo de pessoas adultas, perdendo medo das crianças, porque criança não pode ser enrolada, eles são muito inteligentes, e sabe quando você está querendo enrolar. E para cuidar de uma criança de 7, 8 anos, que não tinha pai, não tem mãe, eu contei mais ou menos 20 profissionais: dentista, psicólogo, pai social, mãe social, educadores, tutores, conselheiros, padrinhos, pastores envolvidos. Eu era apenas voluntário para levar uma palavra de Deus, e nós fomos cortados do projeto porque eles estavam recebendo algo que não podia ser dado para todos, um cuidado especial.
Eu fazia papel de pai, corrigindo o caderno, incentivando, mostrando como se fazia a tarefa, como eu fazia com meus filhos, estava fazendo naquela célula. E nós fomos impedidos. Mas olha só, para substituir uma mãe, praticamente 20 profissionais. E sabe o que acontece com essa criança? Chega aos 18 anos, ela é lançada fora do sistema, se torna adulta, revoltada, revoltadíssima, magoada, ferida, porque não teve um pai e uma mãe, ainda que vários outros se levantaram e institucionalizaram a criança, mas não substitui o amor de Deus. E eu vou ler um texto que a gente vai entender isso. Quando nós falamos de mãe, relacionamos essa palavra com amor, e o amor está presente nas canções, está presente nos filmes, na literatura, várias facetas das artes querem representar o amor. Mas será que todos sabem de fato o que é o amor? E de acordo com os dicionários, a gente vai para o dicionário para ter uma base, né? Esse substantivo chamado amor, que vem do latim amore, significa grande afeição de uma pessoa por outra. Vê se esse não é o papel da mãe. Afeição, grande amizade, ligação espiritual. Carinho, simpatia, o ser amado. Tudo isso significa amor. Porém, do ponto de vista bíblico, o amor é um pouco mais do que isso. E a Bíblia nos mostra 4 facetas do amor. Se você foi em algum dos casamentos que eu e a pastora ministramos, provavelmente já tenha visto isso, ensinando sobre o amor. E o amor é o amor, um dos amores que a Bíblia diz é o amor eros, é o amor sensual, é o amor físico, tal amor também conhecido como paixão, sem o qual as mamães não gerariam. Vamos trazer para o campo da mãe aqui. Esse amor eros, vem, essa palavra dá origem àquilo que é erótico, que parece para muitos um palavrão. Pastor, não fala sobre isso, porque isso é pecado, porque a gente aprende de forma errada. E às vezes, muitas das vezes, quando eles veem a mãe e o pai em atos de carinho, lá em casa acontecia isso, eles falam, para com isso, a gente não é obrigado a ver isso. Quando eu e a pastora às vezes nos beijamos, os meninos ficavam oriçados, pai e mãe não podia fazer isso. E eles acham que foram comprados na farmácia, será? Então é esse amor que faz com que os filhos são gerados. Ou acredita em cegonha? É lógico que não. Mas para o filho parece estranho, já estão crescidinhos, né? Estão doidos para fazer a mesma coisa. O segundo amor é o amor filéu. É o amor, amizade, fraternal, social. Amor entre irmãos. Somente uma mãe responsável, uma mãe de verdade, consegue harmonizar entre os filhos essa convivência. A palavra filantropia, que é o amor humano, vem dessa palavra filéu. Aprendemos a filantropia, aprendemos o amor filéu na prática com a nossa mãe. Sempre quando você vê na ação social alguém querendo cuidar de outros, tem uma mulher com um coração de mãe enorme por trás, fazendo essa obra. Outra faceta do amor é o amor storge, é o amor conjugal, o amor familiar, o amor doméstico, esse amor é humilde, objetivo e sacrificial. Vê se isso não é amor de mãe. É o amor que une o marido à sua mulher, bem como o pai aos filhos. Então o lar que está harmonizado, esta é uma ação desse amor chamado storge. Esse é um amor que nós podemos identificar na nossa casa. Quando a mãe está bem, está tudo bem. Quando a mãe está mal, as coisas estão complicadas. Quando a mãe não está se sentindo bem, tudo desequilibra. E a gente vê essa falta de harmonia. E a mãe tem esse amor. E o amor de Deus, que quando fala do amor ágape, desses 4 mais relevante, o que dá origem a todos, é esse amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca.
e não precisa, não quer receber nada em troca. Ama, ama e ama. Aliás, com esse amor é possível, a palavra diz, amar até os nossos inimigos. É o amor de Deus, revelado através de uma mãe. É o amor de Deus onde você pode tocar, onde você pode, com os 5 sentidos, experimentar. É o mais próximo daquilo que Deus quer para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 12, mais um conselho que geralmente vem das nossas mães. Paulo está dizendo aos coríntios: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Pensa se não é isso que nossas mães fazem. Quer sempre mostrar algo mais excelente. Quer sempre que a gente busque o melhor caminho. Quer sempre que a gente busque ser o melhor naquilo que a gente faz, exercendo os melhores dons. E veja se estas palavras, de repente você já ouviu e conhece esse texto, mas se isso não tem tudo a ver com a mãe, com as nossas mães. 1 Coríntios capítulo 13, falando, entendendo esses amores que a Bíblia revela. 1 Coríntios 13 é feito e colocado de forma romântica nos casamentos, declarações, dia dos namorados. Mas esse amor é o mais próximo do amor de Deus. Olha isso: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ou seja, será apenas um barulho que não dá continuidade. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Aí pensa se tua mãe não é assim. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você é filho das antigas aqui, que experimentou ser corrigido pela sua mãe. Você deixou de apanhar por falar a verdade alguma vez? Que a mãe fez um baita negócio, falar: se falar a verdade, não vou te corrigir, mas se mentir vai apanhar 2 vezes. Já experimentou isso? Se você experimentou isso, você é uma pessoa feliz, sarada, curada. Conta isso para o seu psicólogo, você vai sarar ela. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Assim permanece agora esses 3, que é as mães que instigam na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Assim é o amor de mãe. Assim é o amor de quem não espera nada em troca. É um compromisso eterno de dar mais do que as forças permitem. Um esforço que transcende a capacidade humana. É dedicar um tempo maior aos seus, mais do que para a sua própria vida. Amor de mãe não se ensina nos livros, mas se sente como uma ligação instintiva, como se fosse uma história para contar. É um segredo guardado desde a fundação do mundo, que correu gerações sem nunca ser esquecida, e chegou até a mim e até você. Ser grato será sempre uma atitude escassa quando se recebe o verdadeiro amor materno. Nada é suficiente para agradecer. A palavra nunca poderá retribuir. E as palavras, com palavras apenas, vocês nunca poderão retribuir a bênção que sente da proximidade da mãe. Mãe cria, mãe luta, mãe dá, e por tanto que ela faça, tudo é sem defeito, pois ela entrega e dá o seu melhor. Entre lágrimas, suor e dificuldades, mesmo que ache que é pouco virtuosa, ela não desiste.
E no final, se pode escolher um prêmio, a mãe não quer outro tesouro a não ser os seus filhos felizes. Por isso, eu quero encerrar essa palavra dizendo: obrigado, mãe, parabéns pelo seu dia, mamães, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam felizes, que vocês continuem sendo a própria bênção de Deus para nossas vidas, para essa geração, para a humanidade que aqui ainda está, que vocês continuem recebendo do Senhor toda a sabedoria, toda a saúde física, saúde emocional, saúde nos seus relacionamentos, saúde financeira, saúde para cumprir todo o propósito do Senhor. E o dia que chegar diante do grande Pai, vocês sejam recompensadas, não só na terra, mas no céu e por toda a eternidade, por representar tamanho e tão grande amor. Parabéns para você, mamãe, neste dia tão feliz, que seja apenas mais um de muitos, que você seja honrada pelos seus filhos, em nome de Jesus.